Fala, meu povo, estamos chegando, começando mais um Domingo com Benja aqui na CNN Brasil. E olha, vamos começar porque tem muito destaque hoje. Foram matar a saudade lá no Pacaembu ontem e, rapaz, o mano tá bravo, meu. O mano tá bravo. O mano falou assim, ó, tudo bem, meu, o Pedro Raul é bonito pra caramba, mas não pode perder um gol daquele. O mano sempre fala pra mim, pô, se a beleza do Pedro Raul se convertesse em gol, o Pedro Raul faria mais gols que o Ronaldo. Mas é a opinião do mano. Daqui a pouco nós vamos falar muito a respeito disso. Porra. E o Michel falou que não foi pênalti no Thales Magno, né, Zé? Tá de brincadeira. Daqui a pouco eu vou falar com você também, Zé. Ontem eu assisti Flamengo e Vasco, hein? Aff! E olha, teve aniversário do Depay essa semana. Esse Depay é diferente, né? Ele só escolheu o melhor de todos para cantar, o número 1 da história da música brasileira, Jorge Benjor. E foi um lance muito legal, ele convidou todos os funcionários do Corinthians. Eu li que era uma festa de traje social, os funcionários, as pessoas que não tinham dinheiro, ele comprou roupa, ele deu dinheiro para comprar roupa. E o brinde do final da festa é outra história, hein? O brinde era da Chanel. E o Michel Bastos, acho que não, o Michel Bastos veio falar pra mim, é porque eu tenho, eu faço e aconteça. Eu nunca vi você dar festa que dá brinde da Chanel pros convidados. É muito blá, blá, blá. Meus convidados gostam de Vamos lá para mais destaques? Vamos mais destaques, né? Empatou com a Portuguesa, 2-2 no Pacaembu. Mas começa Mano, o programa. põe os lances aí pro mano comentar. Eu vou ser honesto, hein? Eu não achei o jogo do Corinthians na TV ontem. Tá passando em aplicativos aí Então, naquele eu nosso não futebol. vi. Eu procurei o jogo do Corinthians, eu não achei, eu só fui ver melhores momentos. Então, mano, você que assistiu, fale que daqui a pouco eu vou falar, que parece que notícia não boa pro torcedor do Corinthians. Vamos lá. Tá chegando uma proposta pro jogador importante do elenco e parece que é uma proposta tentadora aí pro jogador. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá, Benja. Com relação ao jogo de ontem, o Corinthians ele teve uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, apesar de ter tido uma maior posse de bola, mas a Portuguesa foi muito mais efetiva nos lances ali do que o Corinthians. Tanto que tiveram bola na trave, chances desperdiçadas, inclusive essa boa defesa do Donelli, fora o gol. Então a Portuguesa foi um time que teve menos posse, mas soube fazer o trabalho com ela quando teve com ela nos pés, e o Corinthians não soube. O Corinthians estava com uma dificuldade muito grande, apesar de ter o Coronado e o Thales Magno, que são jogadores aí que tecnicamente podem acrescentar bastante, mas o grande problema, Benja, é a insistência do Ramon Dias com 3 volantes que não sabem sair pro jogo. Ontem tivemos aí Rian, tivemos Charles e o Alex Santana. O Alex Santana até sabe sair pro jogo. O grande problema do Alex Santana continua sendo a forma física. O Alex Santana tá parecendo uma carreta carregada chegando no porto. Apesar de ter uma qualidade técnica, mas não é um cara que consegue fazer aquele bate e volta que um volante de qualidade precisa fazer. Então, o Coronado praticamente não pegava na bola e o Thales Magno muito pouco também. Quando volta pro segundo tempo, o técnico do Corinthians, o Ramon Dias, ele faz uma substituição ali colocando um atacante, que no caso era o Pedro Raul, e saca o Rian do jogo. No segundo tempo, Benja, o Corinthians ele volta com uma postura diferente. A alteração tática que o Ramon Dias fez não foi fundamental para a mudança da postura do Corinthians. O Corinthians ele volta querendo jogar um clássico da forma como a torcida espera. E não demorou muito tempo aí pro Bidu empatar o jogo. Depois, posteriormente, o Thales Magno, numa boa jogada ali, sofreu o pênalti, acabou ele mesmo batendo e virou. E o próprio Bidu, Benja, que estava bem no jogo, na minha avaliação, ele acaba errando no segundo gol da Portuguesa, quando ele erra um passe no ataque ali, dá o contra-ataque para a Portuguesa, que acaba aproveitando e empatando o jogo. Apesar desse passe errado do Bidu gerar o contra-ataque que cedeu o empate para a Lusa, eu acho que ele merece ser titular hoje no lugar do Hugo. É um cara muito mais participativo. O Hugo é um volante, é um lateral, que ele tá muito mais preocupado na parte defensiva e na marcação do que em apoiar o ataque. E a gente sabe muito bem, Benja, que o lateral hoje ele tem uma fundamental importância quando o jogo tá muito preso pelo meio, quando o jogo tá muito amarrado. O lateral é aquele cara que aparece muitas vezes como um fator surpresa. Eu acho que o Bidu oferece isso que o Hugo não consegue oferecer. Então eu não sei o que o Matheus Bidu fez pro Ramon Dias ou pra comissão técnica do Corinthians, que ele é preterido do time. O Corinthians tá contratando um lateral esquerdo novo, né? Angileri. O Angileri que era o Angileri lateral. ou Angileri? Angileri. Ele joga no Getafe. Hoje tá no Getafe, mas ele teve uma boa passagem pelo River, Benja. Inclusive, em 2021 foi o melhor ano dele com a camisa do River. E é um lateral que chega realmente ali pra assumir uma titularidade. Apesar de eu achar que hoje o Bidu tá melhor que o Hugo, mas ambos são questionados. Assim como na lateral direita também, por mais que o Mateuzinho hoje esteja anos-luz à frente do Amaná, que inclusive ontem também, meu Deus do céu, cara, é dose aguentar esses caras. Mas esse jogo, independente de qualquer coisa, Benja, ontem o Corinthians ele somou mais um ponto, que é fundamental também, um ponto fora de casa, enfim, apesar de ter tido a oportunidade de sair vitorioso, mas o Corinthians ele mantém a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui. Porém, esse jogo, você tem que avaliar muito mais a força do seu elenco do que de fato o resultado no final da partida. A força do elenco do Corinthians, Benja, é questionável. O Corinthians ele tem um bom time de 1 a 11 e algumas peças que podem ser aproveitadas que estão no banco, como é o caso do Coronado, do Thales Magno, enfim. Mas, cara, é sofrível ver alguns jogadores, por exemplo, como o Léo Maná,
lateral direito. É sofrível ver o Charles com a camisa do Corinthians. É sofrível ver o Pedro Raul com a camisa do Corinthians. E esse tal de Héctor Hernandes. Sem contar mais uns 4, 5 tem lá também. Mas esses jogadores, Benja, têm uma oportunidade frequentemente de mostrar dentro do estadual por que estão vestindo a camisa do Corinthians e não conseguem. O Pedro Raul, vou me ater especificamente a ele, porque de vez em quando ele não é relacionado pro banco, ele posta frasezinha em rede social, dando a entender que ele tá chateado. Aí ontem, Benja, ele entra no segundo tempo e tem 3 chances cara a cara, inclusive a última delas, um cruzamento do Coronado na cabeça dele, que é o principal recurso e fundamento que ele utiliza, que é um bom cabeceador, ele recua a bola pro goleiro da Portuguesa, cara. Então são jogadores que, se não estão aproveitando a chance que tem dentro do estadual, vão aproveitar quando? Quando tiver uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro, que você vai pegar times aí com uma qualidade técnica muito acima dos times do Campeonato Paulista. Gente, convenhamos, o Corinthians, Benja, ele precisa fazer uma limpa urgente no elenco. Urgente. Como diria nosso amigo Oswaldo Pascoal, não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí quando você precisar colocar o cara que tá no banco, é ferro, irmão. É ferro. Mas é uma limpa. São todos jogadores que chegaram agora. Não, mas empresta. O Pedro Raul, gente, custou 5 milhões de dólares. 720 pau por mês por 5 anos de contrato. Né? Quem fez a contratação tem que ir lá perguntar pro Rubão. Rubão. Esse Héctor Hernandes e Pedro Raul, gente, é dose. É dose? É dose. O Charles, cara. Não muda nada aí o peso do... Mas esse é o problema, não muda nada. Então, não muda nada, quer Sabe, dizer... esse Rian Garoto também, emocionado. Toda hora ele entra e toma um cartão, velho. Como o cara me perde, velho? Tipo, ele dá o chapéu no goleiro. Então, assim, ele poderia falar, pô, eu não tô tendo tempo, eu não tô tendo oportunidade. Cara, mas quando você tem, essa é a hora de você pegar e mostrar. Ainda mais com valores que a gente tem, que a gente sabe de quando ele foi contratado e tudo mais. Lógico, o jogador, ele quer sempre estar jogando, ele sempre vai reclamar. Mas, cara, não tem resposta melhor do que dentro de campo. Então, quando você tem uma oportunidade, que nem agora, pô, tem que fazer o gol, cara. Não tem jeito. Ele é centroavante, ele é 9. E se ele tiver uma oportunidade no jogo, tem que fazer o gol. Então, e o Pedro Raul, ele tem... Eu não sei se... Cara, ou ele é azarado, sem sacanagem, porque todo jogo que ele entra, ele tem uma oportunidade clara de gol. Mas lance é e não absurdo. faz. Olha lá, Michel. E ele é um exímio cabeceador, pelo menos. Pô, teve um jogo que ele faz uma jogada de craque, que ele dá chapéu, se eu não me engano, foi no goleiro ou no zagueiro, não lembro, e acaba errando o gol. Então, assim, foi no goleiro, né? Foi. Então, cara, não tem o que reclamar, porque mesmo tendo pouca oportunidade, você tem chance de gol. Esse jogo me preocupa muito mais, Michel, justamente pela qualidade do elenco, que a gente viu que alguns jogadores não têm a condição técnica de vestir a camisa do Corinthians, do que de fato o resultado. Mas o Corinthians será o campeão paulista desse ano. Então, não tô zoando, não. O Corinthians será o campeão paulista. Dificilmente isso não vai acontecer, tá? Agora, eu tenho minhas... É verdade. Pô, mas se será o campeão paulista comparado ali ao Palmeiras e ao São Paulo, Beleza, relevante, beleza. né? Beleza, eu vou falar que é o time que mais precisa ganhar o Paulista é o Corinthians. Precisar uma coisa. Agora, ali ele já bateu o martelo. Não, eu só vou explicar Ele faz pro mano. isso aí. Eu vou explicar. Não, Então, mas eu não precisa jogar. bate se eu errar, vira meme, não tem problema nenhum, velho. O time do Corinthians, com essas dificuldades que o mano falou, que aí concordo com o Matheus também, não tem time que dá pra substituir todo mundo à altura. Hoje, dia 16 de fevereiro, no momento, no futebol paulista, o melhor time. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias faz uma baita campanha. Cara, os jogos que eu queria ver do Corinthians, que precisava, não vai. Eu não vou questionar o técnico, não, cara. Foi a Sul-Americana eliminado pelo Racing, contra o Flamengo com um jogador a mais o tempo inteiro, não fez nada. Aí começa o ano, toma piaba do São Paulo no Morumbi, perde pro Palmeiras no Allianz sem jogar nada. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians será o campeão paulista. O Corinthians hoje vive um momento melhor. E o São Paulo não vive um bom momento, o Palmeiras não vive um bom momento e o Santos não tem um bom time. A notícia que eu tenho, mano, Michel e Matheus, é o seguinte. O staff do Yuri Alberto está pela Europa e deve chegar uma proposta, dessa vez, extremamente tentadora para Yuri Alberto, vindo da Inter de Milão. Segundo a informação que eu tive, é que deve chegar, nos próximos dias, uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto, para ir embora em junho. É a principal janela, é a troca de temporada. E vou te falar, e se chegar, adeus. Tem que ir embora, pô. Europa, Inter de Milão, tem que ir embora. Um jogador que teve altos e A baixos... próxima convocação da seleção, quando que é? Agora, Quando que é? março. Não, precisa ver se ele já não vai nessa convocação também. Porque Cara, tem, então, tem sabe por quê? um rumor forte Eu acho assim, é um que o jogador... Alberto vai passar a convocação. É um jogador que é amado e odiado. Muitas vezes. Você sabe disso. A gente já falou muito, a gente já cobrou muito ele aqui. Então, acho que, cara, se ele tiver uma oportunidade em Itália e Inter de Milão, com certeza, se a proposta for tanto boa pro clube e pro jogador, é difícil ele não ir. É que eu acho que muda um pouco o cenário, bem. Eu só vou repetir, mano, porque senão só para daqui a pouco os caras vão deturpar, que eu já falei que já tá mentindo. Falei, deve chegar nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto ir embora em junho.
Ela já chegou? Não. Claro. Ela não chegou. Tem uma proposta. Eu falei, o staff do Yuri Alberto está na Europa e pelo que eu apurei, deve vir nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto, para o Corinthians, para ir embora em junho. Ele já coloca. Daqui a pouco ele põe bem, já diz que está vendido. Já põe as cifras. Eu não falei nada disso. Mas a proposta pro Yuri aí, se vier essa daí da Inter, Benja, muda um pouco o cenário, porque quando a gente fala de campeonato inglês, ele tá falando de times aí que estavam do meio de tabela pra baixo, beirando zona de rebaixamento. Você Inter de Milão deu a primeira escala do futebol europeu? Não é Então, mais? veja, hoje, se você for analisar, comparar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o City, não é o primeiro patamar. Mas hoje a Inter no futebol italiano é uma das grandes ali. Você tem ali o Atalanta que tá bem, o Napoli tá bem, a Inter tá ali brigando. A Inter tá melhor do que, por exemplo, a Juve e o Milan. Então, nesse ponto, cara, pro Yuri Alberto é mais vantajoso. E hoje, pra um time que tá brigando, mesmo que seja aí um futebol italiano que hoje não é o principal da Europa, mas pelo menos é um time de ponta dentro do futebol italiano, do que tentar ir pro inglês, que é um futebol de ponta da Europa, mas o time tá brigando pra não cair. Entendeu? Então, nesse caso, Michel, acho que acaba fazendo um pouco mais de sentido. Mas eu dosaria um pouco mais se eu fosse o Yuri Alberto, cara, porque é difícil você falar não pro futebol europeu. Mas a projeção que ele teve ano passado jogando com o Memphis e com o Garro, pô, é um trio, Benjamin, que vai deixar o Yuri Alberto muito em evidência no futebol brasileiro. Demais, demais. Porque são três caras ali, tem muita qualidade técnica, e o Yuri vai ser servido e municiado pelos dois o tempo inteiro. Mas é o que eu falei, cara, eu não posso fazer conta com dinheiro alheio. Eu não arriscaria. Seria, meu bicho. Não, então, isso que eu ia falar, eu não arriscaria. Eu vou falar pra você, aquilo que eu falei, ele já foi amado, odiado, amado, viveu altos e baixos, é muito cobrado. O jogador que chegou à seleção brasileira, eu acho que, cara, se a proposta vier mesmo, se acontecer, é difícil. Não, se a gente tá lamentando isso, imagina o Garro e o Memphis. Porque eles vão ter que municiar o Pedro Raul ou o Romero, é o que tem hoje. Mas aí